Ciências é do nosso livro Vamos Aprender, da página 82, da unidade 5, Nutrição do Corpo Humano. Olhem no livro de vocês. Aí lá na página 83 eu vou começar a leitura, a explicação e vocês vão acompanhar. Acompanha aí a página então 83. Processos relacionados à nutrição do corpo. Leia o trecho do texto a seguir. Acompanhe a leitura. Tá vendo que tem aí uns pedacinhos, né, dentro de um parênteses, que quer dizer que isso daí é um pedaço de um texto, é um trecho. Assim como as máquinas precisam de combustível para funcionar, o organismo necessita de alimentos para produzir energia e movimento. Mas comparar nosso corpo a uma máquina é pouco. Somos mais que um conjunto de órgãos funcionando. Então, aqui é um trecho, um pedacinho, né, de uma leitura que foi retirado de um texto. Então, aqui lá na atividade 1, pergunta 1. Qual é a semelhança entre uma máquina e o corpo humano citada no texto? O que vocês podem falar? Vocês acharam alguma semelhança aqui no texto falando sobre isso? Qual que é a semelhança? A semelhança é que o organismo não precisa de alimentos para poder ter energia, para a gente andar, caminhar, né, estudar. E a máquina é também assim, né? A máquina, ela precisa de combustível para funcionar. Um carro, ele anda se você não colocar o álcool ou a gasolina? Não. Então, por isso que o nosso corpo é comparado a um carro, a uma máquina, certo? Então, essa é a questão 1. 2. Em sua opinião, quer dizer que não é a minha, em sua, é pessoal. O que o autor do texto quis dizer com um trecho? Mas comparar nosso corpo a uma máquina é pouco. Somos mais que um conjunto de órgãos funcionando. Então, quer dizer que ele comparou isso, né? Que o nosso corpo não é pouco, não pode ser comparado a uma máquina. O nosso corpo é mais que isso. O nosso corpo é um conjunto de órgãos que não precisa só de uma peça para funcionar. O nosso corpo precisa de várias peças para funcionar. Ou seja, precisamos de vários órgãos, não é? O meu coração, ele funciona se não chegar o sangue até ele para bombear, para poder, né? Então, não. Então, por isso que nós precisamos de outros órgãos, de um conjunto, para poder que a gente poder funcionar, ou seja, estarmos vivos, não é? Então, agora vamos continuar com a nossa leitura. Mas você estudou o corpo humano. Como você estudou o corpo humano, precisa de energia para se manter vivo e para realizar as atividades cotidianas. Essa energia é obtida por meio de alguns processos que envolvem a digestão dos alimentos e a presença do gás oxigênio, absorvido na respiração e distribuído no organismo. Esses processos ocorrem graças à ação conjunta do sistema digestório, respiratório e circulatório. Então, nós temos, o que a gente vai ver? O sistema digestório, o sistema respiratório e o sistema circulatório. 3 sistemas, tá? Digestório, respiratório e circulatório. No nosso organismo também ocorrem processos que geram substâncias que precisam ser eliminadas do nosso organismo, principalmente por meio da urina, que é formada pelo sistema urinário. A seguir você irá conhecer um pouco mais sobre esses sistemas. Então aqui, vamos olhar essa figura aqui. Crianças brincando de bola para correr, pular e chutar a bola. O corpo gasta energia, que é gerada no organismo a partir dos alimentos. Quando a gente não come, crianças, nós não conseguimos
ter ânimo para estudar, nós não conseguimos ter ânimo para poder brincar, né? Então, a gente tem que ter uma alimentação saudável. Para a gente ter uma alimentação saudável, a gente sabe que o nosso prato de comida ele tem que estar bem colorido. O que é colorido? Ah, eu tenho que colorir meu prato? Não. Os alimentos que nele contém devem ter cor. Um tomate, uma cenoura, um alface, rúcula, berinjela e por aí vai, né? Proteínas como a carne, certo? Ovos, leite, né? Pode comer alimentos que derivam do leite também. Então, as nossas refeições, elas devem ser coloridas, certo? Então, agora nós vamos para a página seguinte, que é a página 84. Então, a página 84, ela vai falar um pouquinho do sistema digestório. O que é digestório? A gente não fala, será que eu fiz digestão? Digestório é tudo que entra pela boca da gente. A gente vai digerir, tá? Observa a capa do gibi. O que essa capa está retratando, meninos? Isso. A Magali, o que a Magali, a gulosa da Magali, está comendo? E os outros? Estão tocando uma gaitinha, né? Então a Magali, ela é muito espertinha e gulosa. Então o que a Magali está fazendo? Comendo milho. O que acontece com os alimentos depois que engolimos? Quando a gente engole os alimentos, a gente passa, a primeira coisa, a gente vai morde na nossa boca, não é? Com a nossa boca. Aquele alimento que a gente mordeu, a gente vai triturar, mastigar com os nossos dentes, com a ajuda da nossa língua, não é? Se eu não usar a língua e a saliva para mim poder mastigar os alimentos, eu não vou conseguir engolir, né? E aí vai passar pela nossa traqueia, aqui, laringe, traqueia, até descer tudo aqui para chegar no nosso estômago. Então, nós vamos estudar um pouquinho, assim, sobre o sistema digestório. Então, na unidade anterior, você estudou que os alimentos fornecem as substâncias necessárias para que o nosso corpo obtenha energia, se mantenha vivo e se desenvolva. No entanto, o nosso organismo não consegue absorver os nutrientes da forma como eles se encontram nos alimentos. Por isso, os alimentos precisam ser transformados em substâncias mais simples que possam ser aproveitados pelo organismo. Essas transformações ocorrem em um processo chamado digestão, que acontece no sistema digestório. Então, vamos para as próximas atividades seguintes, que estará no próximo vídeo.